Dia 28/7, ou seja, domingo passado, houve as eleições na Venezuela e, para surpresa de algumas pessoas, Nicolás Maduro acabou sendo reeleito para presidente da Venezuela. Bom, e para quem não tem acompanhado as notícias, isso acabou gerando um certo tumulto na Venezuela. Afinal de contas, muitas pessoas gostariam de ter um outro presidente. Acreditavam que Nicolás Maduro não era o melhor presidente que a Venezuela poderia ter. O que é bem provável que as pessoas estejam certas a respeito desse assunto, né? Afinal de contas, Nicolás Maduro tem sido muito mais um ditador na Venezuela do que um presidente. Mas, deixando a nossa política de lado, a nossa opinião política, eu venho trazer para você as notícias que têm acontecido após a divulgação dos resultados das eleições. Primeiro que algumas pessoas começaram a fazer um pouco mais de barulho, protestar um pouco mais e dizerem que não são a favor ou não concordam com o resultado dessas eleições. Embora em alguns países os seus respectivos líderes declararam apoio a Maduro ou coisa do tipo, a gente vê que a população venezuelana não concorda com o resultado dessas eleições e acreditam que as eleições venezuelanas foram fraudadas mais uma vez. E um ponto que leva os venezuelanos a desconfiarem de uma grande fraude nas urnas é a porcentagem dos votos, os resultados. Afinal de contas, Nicolás Maduro ficou com um pouco mais de 50%. Na prática, deveria sobrar ali para outros ir para o segundo colocado, acabou tendo uma porcentagem maior que 100%. A conta não bateu, não fechou e a população acabou vendo isso daí. A população não é boba e não concordaram. Muitas pessoas nesse exato momento estão indo para a rua, tentando invadir alguns palácios, tentando invadir sedes do governo, brigando contra a polícia, principalmente contra a polícia e contra as forças armadas. Afinal de contas, são, na maioria dos casos, as pessoas que integram as forças armadas, seja ela o exército, seja ela a polícia militar de cada estado, são pessoas simples, pessoas do povo, né? Que cresceu ali entre nós. É bem comum você ter alguém que serviu ao exército ou que serve à polícia militar. E agora, estando numa situação dessa de guerra, entre aspas, de um governo com um povo, de um governante com um povo, acaba que entra em atrito as forças armadas com a população. Afinal de contas, a população caminha para uma guerra civil na Venezuela. Claro que para sustentar uma guerra civil é preciso ter vários pontos ao favor da população. Por exemplo, armas. Nós sabemos que na Venezuela o povo tem passado constantemente por um desarmamento e é algo que para a população isso não é legal. Afinal de contas, a primeira coisa que todos os ditadores fizeram na história da humanidade é desarmar o seu povo. Então vemos que um país com menos acesso a armas é um ponto que atrapalha muito as pessoas que acreditam nessa tese de fraude, querem confrontar o governo. O segundo ponto é a diferença muito grande de armamento. O povo vai com pau, pedra e qualquer outro tipo de armas e o governo manda seus policiais com gás de pimenta, escudo, bala de borracha e depois isso pode escalando para outros patamares. Temos visto várias informações mostrando a polícia contendo o povo, contendo a população e até em algumas manifestações, pessoas que supostamente seriam policiais estão vestidas de trajes civis, estão no meio do povo e quando começa ali a manifestação ou eles tentam invadir alguma parte do governo, esses civis acabam entrando em conflito entre eles e tem vídeos aí circulando nas redes sociais paralelas aí, vamos dizer assim, até de pessoas sendo assassinadas, sendo mortas por causa disso. Então, eu acredito que as eleições, para surpresa de zero pessoas, né? Para quem acompanha e anda informado com as notícias, veem como as coisas funcionam na Venezuela, sabem que é bem difícil aparecer um outro candidato que tome o poder de Maduro. Afinal de contas, Maduro já tem uma ditadura bem enraizada na Venezuela. Tem grandes apoiadores e é bem difícil acontecer algo diferente, a menos que a população migre numa guerra civil e acabe tomando o que de fato é do povo venezuelano, né? O poder, não apenas de um homem só, muito menos de um ditador. Então, vejo somente duas opções, ou aceitar o resultado e
continuar mais algum tempo nessa miséria e talvez esperar seu próximo sucessor, como já foi feito antes, né? Que, para quem não sabe, Maduro ele é o sucessor de uma pessoa, tá? Ele não foi o primeiro a fazer isso. E a outra opção é o povo se juntar e tentar de alguma forma resgatar esse poder e tentar mudar a história, refazer novamente isso daí. O que é muito difícil, lembro a vocês. E quando se acontece guerras civis, vale lembrar que o derramamento de sangue ele acaba sendo necessário para ao menos tentar ter uma vitória. E isso custa muito caro. Então, não sei se o povo vai estar disposto a isso. No primeiro momento parece que sim, mas não sabemos se isso vai se manter por mais tempo, né? Irá se escalar e se agravar e até onde as pessoas estão dispostas a ir. Mas torcemos para que o povo da Venezuela, o povo venezuelano tenha uma vida melhor, tenha um presidente mais digno, que não seja apenas um ditador como esse que a gente tem visto aqui, que tem falas muito agressivas e maltrata o povo morrendo de fome. Inclusive, a igreja que eu frequento aqui tem uma reunião aqui anual. Em São Paulo costuma acontecer essa reunião, uma vez por ano, a cada tempo tem essa reunião, e reúne líderes que estão espalhados por vários países do mundo. E nessa reunião veio alguns líderes da Venezuela. Houve um grande problema para eles deixarem a Venezuela e até ameaças caso saísse do país e não retornasse novamente. E um dos que vieram para cá já era um homem bem de idade, veio com sua esposa, um casal de senhor, e ele até acabou falecendo aqui. Essa mulher teve grandes problemas e acabou que ela passou um pouco do que é vivido lá para uma pessoa comum, classe média, vamos dizer assim. E galera, não é nada disso que a esquerda, paz e amor costuma contar pra gente. Então, tome muito cuidado, observe nesses momentos quem são as pessoas que falam a favor e quem são as pessoas que falam contra tudo isso que está acontecendo. Observe quais são as forças que estão sendo usadas, pelo que o povo está lutando e pelo que esse presidente diz que está lutando, e se de fato o que ele diz condiz com as suas atitudes. Após feito isso, você vai ter um lado ali, né? Um lado mais correto no seu ponto de vista. Observe quem apoia o lado que você está apoiando ou entende que é certo, algo do tipo. Mas muito mais do que isso, observe quem não fala nada e quem diz contra o que você acredita que é verdade. Pois uma coisa que é muito importante falar, a pessoa que ela é contra, ela já deixa abertamente que ela é contra, enfim, a gente já conhece, pode evitar essa pessoa, pode evitar esse ambiente, pode não apoiar se for um político. Tem várias formas de ter alguma atitude contra isso, né? Agora, uma pessoa omissa, uma pessoa que sabe das coisas e ela fica calada, às vezes por medo de falar a opinião dela, porque ela não quer atrapalhar os seus negócios ou coisa do tipo, uma pessoa omissa pode fazer muito mal para você que está assistindo esse vídeo aqui. Eu lembro a vocês que Jesus Cristo morreu num duro madeiro de cruz por amor da minha alma, da sua alma, por causa da omissão de um homem. Quando se foi lavado as mãos, poderia ter feito outra coisa, mas fazia parte dos planos. Enfim, não vamos entrar a fundo nesse mérito. Porém, a omissão crucificou o Filho de Deus. O Filho de Deus para os cristãos. Tem quem não acredita, mas era o Filho de Deus. Então tenha bastante noção disso e entendimento. Preste bastante atenção, não seja omisso. Se posicione do que você acredita que é certo ou errado. Não estou dizendo para você sair falando para todo mundo, não concordo, não é nada disso. Mas seja claro na sua mente, nos seus pensamentos. Pelo menos consigo mesmo. Você não precisa falar isso para ninguém se você não quiser. Mas seja claro, tenha suas ideias definidas, tá bom? Isso vai ajudar você a evoluir, a conseguir subir um degrau acima e saber o seu caminho. Qual é o seu caminho, qual é o seu propósito, vai te ajudar bastante. Então você viu que esse vídeo não trouxe somente a notícia da Venezuela, mas um breve raciocínio aí, uma análise para você tá fazendo na sua vida, no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas é isso, galera, torcemos pelo povo da Venezuela, que eles tenham a melhor opção nesse momento, que eles recebam ela e possam desfrutar de uma boa vida em seu país. É isso, galera, eu te vejo no meu próximo vídeo, até breve, tchau, tchau.